Olá, tudo bom? Você está entrando nesse mundo acadêmico agora e você precisa ler textos científicos. De repente, mesmo você que é habituado a leituras, se depara com uma estrutura de texto diferenciado. Muitas pessoas acham que é uma leitura chata. Aquele texto que a pessoa está falando, de repente, tem um nome no meio do texto, tem um sobrenome no meio do texto em caixa alta. Ou ainda, aquele texto que tem um monte de numerozinhos. Por que esse monte de numerozinho? Por que essa estrutura? E aí, como se não bastasse, você entra nesse mundo, tem um texto científico, você tem que ler centenas deles. Como alguns alunos dizem, professora, ninguém lê 100 textos. Algumas pessoas leem, mas a maioria não. Existe sim uma técnica para que você possa ler artigos científicos, para que você possa dinamizar a leitura científica. A primeira coisa que você tem que entender é que o texto científico, para que ele possa ser científico, ele segue uma estrutura, ele segue uma metodologia, ele segue um sistema. Desta forma, todo texto científico, principalmente de artigos científicos contemporâneos, eles vão seguir uma estrutura desde o resumo até as conclusões finais. Qual é, então, essa estrutura? O certo, não são todos os materiais que ainda conseguem fazer isso, mas o certo é que essa estrutura esteja no resumo. Por quê? Qual é a estrutura? A estrutura será: qual é o contexto que o estudo foi desenvolvido? Qual é o problema que ele buscou trabalhar? Quais foram os objetivos da existência desse material? Quais foram as metodologias? Qual foi o método, os materiais e métodos que ele utilizou e o que ele conseguiu encontrar com isso? Então, o texto científico, ele deve ser um texto racional, embora deixemos aqui um parênteses que para a área de humanas ainda nós encontramos textos bem aquém no sentido de metodologia. Eu vejo muitos textos que não seguem a terceira pessoa, que tratam de uma forma mais pessoal, que buscam maior envolvimento do autor. E aqui a minha crítica não é para o bem nem para o mal, nem é uma crítica no sentido de falar que está certo ou está errado, é só no sentido de constatar a existência. Então, nós temos, por exemplo, 90% dos artigos científicos que vão respeitar essas normas que eu estou falando aqui com vocês. Mas nós temos aqueles 10% que, se você encontrar, não vai falar, puxa, a professora estava errada. Não, eu estou falando que reconhecemos ainda a existência e a maioria desses materiais estão na área de humanas, porque a área de humanas, até mesmo por ser humanas, ela permite mais esse jogo de cintura, ao contrário das ciências mais duras, como saúde, como engenharias, alguns dados da medicina ou de outras áreas também da saúde que vão colocar os dados de uma maneira mais racionalizada e sistematizada, porque esse é justamente o objetivo da comunicação científica. Então, a leitura desse material tem que seguir essa estrutura. Professora, como eu posso saber, então, se um artigo é bom ou se é ruim, se ele vai me servir ou se ele não pode? Justamente isso, observando primeiramente de tudo, primeiro de tudo, qual é a estrutura que esse material segue. Ele seguiu esses padrões, ele está preocupado em mostrar para o leitor quais são os caminhos. Existem hoje milhares de informações que a gente costuma chamar entre a gente aqui de mais do mesmo. Então, são milhares de informações que não trazem muitas contribuições. Por isso, até que alguns professores, especialmente de pós-graduação, não gostam que os alunos tomem para si artigos de revisão e artigos que não são baseados em praticidade, em estudos aplicados. E a maioria dessas instituições ou desses professores que estão preocupados com isso é justamente para evitar que o aluno tome como base para a construção do seu conhecimento materiais que se constituem mais do mesmo, uma vez que o aluno não tem essa habilidade ainda, como nós que já estamos acostumados a fazer essa seleção de materiais do que serve e que não serve. Não é que não tenham excelentes materiais de revisão de literatura. Existem materiais de revisão de literatura, existem produções filosóficas interessantíssimas, Master Blaster no sentido daquele conhecimento daquela área, mas alguns professores não querem deixar que o aluno caminhe por esses espaços solitários
uma vez que ele não tem esse know-how, uma vez que ele não tem esse conhecimento de fazer essa separação. Então, primeira coisa que eu diria para você pensar é se o trabalho é sistematizado. Segunda coisa, qual é a metodologia que ele achou para discutir ou discorrer sobre aquele ponto. Terceira coisa, e talvez até terceira, levando em consideração a primeira, quem são os autores? Hoje em dia, muito mais do que revista, base de dados, qualquer tipo de material que você encontre de disposição, investigue quem está falando. Se o autor que você está pesquisando for brasileiro, dê uma olhada no currículo dele. Nós temos hoje verdadeiros gênios de determinadas áreas específicas. Então, por exemplo, se você for falar de biopolítica e concepções deleuzianas, eu posso citar o Rogério Costa. Se você falar de semiótica, eu posso citar a Lúcia Santaella. Se você falar de teorias da comunicação, eu posso citar a Lucrécia Ferreira, o Aidar Prado. Se você falar metodologia de ciências sociais, eu posso falar do Trivinhos. Então, nós temos muitos pensadores excelentes de áreas específicas. Essas pessoas, elas são da cátedra. Essas pessoas, elas são emancipadas no sentido de produção de conhecimento, de tempo de vivência, de números de materiais produzidos. Então, essas pessoas, no sentido delas escreverem, não importa onde ela vai publicar, não importa se é numa Folha de São Paulo, não importa se é numa revista aberta, se é numa revista fechada. Como que você faz para saber isso? Primeira coisa, você, se for brasileiro, você investiga no Lattes, no currículo Lattes da CAPES. Se for internacional, todos os pesquisadores internacionais que se prezam possuem ORCID ou ORCID. É super fácil, é só você colocar o nome do pesquisador. Muitos pesquisadores brasileiros já começaram a aderir ao ORCID, porque é uma exigência para publicação de artigos científicos, e você pode fazer com que essa construção da ciência se dê de forma sistematizada. Então, veja, esse é o terceiro passo que eu coloquei para você saber como ler um texto científico e o nível de impacto desse texto científico, mas pode ser também, como eu já falei, o primeiro processo, porque se o autor escreve, mesmo que ele não deixe uma metodologia muito clara, talvez num outro material ele tenha feito isso anteriormente. Uma coisa eu percebi, que na medida que o autor, que o pesquisador, ele vai se emancipando com o passar dos anos, ele fala tanto sobre aquela coisa, ele se torna tão especialista naquele ponto, que às vezes, em algumas obras, eles tratam como conhecimento geral. Então, eles percebem que, tipo, eu já falei tanto, porque isso aqui já é tão normal, é obrigado que todo mundo saiba. Em alguns casos, será interessante que você retorne às obras desse pesquisador para entender. Então, hoje em dia, você tem muitas pessoas publicando, graças a Deus por isso. É necessário, na construção do conhecimento, para a leitura dos artigos científicos, que você observe esses pontos principais. Então, os pesquisadores, quem está escrevendo, ou o pesquisador, ou os pesquisadores, da onde que eles são, o que eles estão falando, se são pesquisadores sérios, se não são. Outra questão, se o texto está estruturado, se o texto segue uma lógica, se demonstra um sistema. Mas veja, muitas questões, outras devem ser levadas em consideração. Como esse vídeo é um vídeo relativamente curto e nós estamos dando só algumas dicas para que você possa ler um material científico, então nós resolvemos mesclar e minimizar, compactar aqui as informações. Mas veja, isso não é uma aula definitiva. Tudo tem uma variável. Na verdade, na ciência hoje, a gente tem esse grande paradoxo, né, das pessoas acharem que a gente tem que dar respostas prontas, acabadas e definitivas, enquanto na verdade a gente tem que pôr caminhos para discorrer o conhecimento, dando pinceladas aqui, e é importante você entender isso, tá certo? Eu espero ter ajudado com essas dicas e até breve.